O filho dela desapareceu a caminho da loja. E 11 anos depois, alguém bateu na porta. Irving era um menino comum de 5 anos, nascido e criado em uma pequena vila na Indonésia. Embora sua família não pudesse ser chamada de rica, o menino sempre foi cercado pelo calor e cuidado de seus parentes. Sua mãe e irmão mais velho trabalhavam duro para ganhar a vida, e o dinheiro que ganhavam era o suficiente para pagar o que os seus vizinhos só podiam sonhar. Irving era o filho favorito da família e sempre conseguiu o que queria, dentro dos limites da razão. É claro que o menino foi ensinado que a família precisava ser respeitada e apoiada. Por tais valores, Irving também poderia se tornar um trabalhador ao longo dos anos sem poupar esforços para o bem de sua família. Infelizmente, o destino tinha outros planos. Deixe-me levá-lo de volta ao ano de 2007, quando tudo aconteceu. Era um dia comum, e enquanto os adultos da família estavam trabalhando, o Irving, de 5 anos, foi a uma locadora para alocar um videogame. Claro que o menino não tinha permissão para sair de casa sozinho, mas ele pensou que ninguém descobriria sobre o seu segredinho se ele corresse para pegar um novo jogo e o devolvesse rapidamente. Na verdade, essa decisão mudou sua vida por muitos e muitos anos, já que quando o pequeno Irving estava se aproximando da locadora de videogames, ele foi sequestrado por um artista de rua. Entendendo que tinha que ser rápido, o homem agarrou o menino e saltou para dentro de um carro e o levou para um vagão do primeiro trem disponível. É difícil imaginar o que o menino deve ter sentido enquanto o trem o levava em uma direção desconhecida, longe de seus parentes, ao lado de um estranho, que claramente não era uma pessoa muito boa. A viagem de trem durou como se fosse uma eternidade em suas mais de 20 horas. Irving e o homem desceram do trem em um lugar desconhecido, que, como ele percebeu mais tarde, era a cidade de Bogor. A movimentada metrópole era muito diferente da pequena vila onde o pequeno Irving cresceu. O menino estava assustado, sem ter ideia do que ia acontecer a seguir. Johan era o nome do artista de rua que sequestrou Irving. Ele encontrou um pequeno quarto para eles que estava longe de ser aconchegante ou limpo. Johan sentou-se na minha frente e começou a falar calmamente. Ele me disse que eu nunca mais voltaria para minha família e que eu tinha que esquecer tudo o que tinha acontecido comigo. Lembrou Irving mais tarde. Johan o fazia se apresentar nas ruas por dinheiro. Sim, o dinheiro era escasso, mas o suficiente para comprar comida e pagar pelo alojamento desconfortável. Depois de um tempo, Irving e Johan até começaram a se dar bem, e o menino até se acostumou com sua rotina diária. Como o menino mais tarde lembrou, Johan nunca o ofendeu, e às vezes ele até dava ao menino o último pedaço de pão, e ele sempre dormia no chão duro, deixando o menino dormir na cama macia. Ele cuidava de Irving, e estava claro que ele não era um cara tão ruim. Parecia ser apenas alguém que se perdeu um pouco. Os dois poderiam ter continuado se apresentando na rua e ninguém teria descoberto essa história, se não fosse pelo que aconteceu 2 anos depois. A vida de Irving deu uma guinada mais inesperada ainda. Estivemos em muitas cidades da Indonésia ao longo dos 2 anos. No entanto, como estávamos nos apresentando na rua em Medan, um dia ouvimos sirenes de polícia. Johan ficou com muito medo, pegou minha mão e começamos a correr. Eu me lembro que havia muitas pessoas e tudo aconteceu muito rapidamente. Não sei o que aconteceu com Johan, mas me vi sozinho, perto de uma mesquita. Ele pode ter sido levado pela polícia, disse Irving. O menino de 7 anos ficou intrigado. Ele não entendia como Johan poderia tê-lo abandonado. Mas o fato era que o menino sem teto de 7 anos estava sozinho em uma praça, perto de uma mesquita cercada por um mundo de estranhos. Um mundo que era tão grande e tão assustador. Ele vagou pela cidade sem rumo por vários dias, sem saber o que fazer, e ele estava com fome e teve que dormir ao ar livre. Alguns dias depois, ele decidiu fazer a única coisa que sabia. Mas dessa vez, ele havia decidido fazer diferente. Sozinho, na manhã seguinte, Irving foi à mesma mesquita e começou a mostrar diferentes truques na praça. O garoto solitário rapidamente atraiu a atenção das pessoas e, felizmente, havia uma pessoa lá que logo mudaria toda a sua vida novamente.
Um estranho aproximou-se do menino e começou a perguntar o que ele estava fazendo, sozinho na rua, e onde seus pais estavam. Mas como o menino era muito pequeno quando foi sequestrado, ele não conseguia se lembrar de muita coisa. E ao perceber que o menino estava sozinho na rua, aquele cavalheiro respeitável pegou ele sob sua proteção. O homem era o chefe do conselho distrital, e ele levou o menino para casa com ele por um tempo, na esperança de encontrar seus pais. No entanto, dias se passaram, e meses e anos. Me senti muito confortável com a minha nova família, e eu esqueci completamente da pobreza. Eu era amado lá. Infelizmente, 2 anos depois, o destino mudou sua vida novamente. Meu tutor morreu, e eu fui adotado por seu neto, chamado Samir. O homem tinha pouca vontade de cuidar de mim e logo me mandou para um internato islâmico. Embora se eu pensar sobre isso, eu até sou grato, pois foi onde eu pude obter uma boa educação. Devemos notar que o menino não foi muito bem recebido no internato. Por algum motivo, as crianças não queriam aceitar o Irving, mas ele não se desesperou, afinal, ele tinha uma meta de obter uma boa educação. Então Irving estudou no colégio interno por 8 anos e até se formou com honras. O herói do nosso vídeo mais tarde disse: "Sou grato às pessoas que me ajudaram, em particular ao Samir, que poderia simplesmente ter me chutado para a rua, mas preferiu me dar educação." Embora Irving tenha conseguido superar a pobreza e começado a ganhar seu próprio dinheiro, o suficiente para ganhar a vida, ele frequentemente se lembrava da pequena vila onde nasceu e onde era querido por sua mãe e irmão. Irving não conseguia se lembrar do nome da sua vila ou da sua família, mas sua memória preservou imagens de sua casa. Quando Irving estava com 17 anos, ele foi para uma boa faculdade e tornou-se bem versado em tecnologia. Ele costumava abrir o Google Maps, tentando encontrar lugares familiares, mas infelizmente todas as suas tentativas falharam. Apesar do fato de que ele não conseguiu encontrar sua casa, ele não perdeu a esperança de ver sua família novamente algum dia. Irving continuou navegando na internet por muitos anos, procurando em centenas de vilas da Indonésia, cidades e estações de trem. Parecia impossível encontrar sua cidade natal. E por mais que o destino recompensasse o jovem por seus esforços, um milagre aconteceu um dia quando ele abriu o Google Street View. Novamente eu procurei nas aldeias e reconheci o mercado onde eu costumava ir com minha mãe e meu irmão, e não podia acreditar em meus olhos quando as imagens começaram a aparecer na minha memória. Um vizinho vendendo frutas à esquerda de um homem idoso, vendendo especiarias, e à direita de um lugar com os doces mais deliciosos. Ao virar a esquina, eu não tinha dúvidas de que era minha aldeia natal. Senti uma mistura de alegria e apreensão. E se eu estivesse errado e ninguém estivesse esperando por mim? E se minha mãe e meu irmão tivessem se mudado há muito tempo, ou poderiam até ter morrido? Eu até pensei por um segundo que eles poderiam ter me esquecido e não me reconhecer. Mas ao mesmo tempo ele sabia claramente o que precisava fazer. No dia seguinte ele cancelou todos os seus planos e correu para encontrar aqueles que esperavam por ele há muitos anos. Chegando na estação de sua aldeia, Irving estava cheio de dúvidas. Me lembro de dizer a mim mesmo: recomponha-se, é a sua família. E fui para casa onde morávamos. Apesar do fato de muitos anos terem se passado, tudo parecia familiar. 7 minutos depois, eu estava parado na porta, o que poderia ser a última coisa que me separava das pessoas que eu sonhava em abraçar por mais de 10 anos, Irving disse mais tarde. Quando ele tinha juntado coragem suficiente para bater na porta da casa, ela se abriu de repente. E havia uma mulher, um pouco cansada, com mechas prateadas nos cabelos, e seus olhos se encontraram. Houve lágrimas e um abraço impulsivo. Ela o reconheceu à primeira vista, mesmo depois de longos 11 anos. No entanto, essa não foi a única surpresa agradável esperando por Irving. Quando ele entrou em casa, ele viu seu irmão mais velho correndo com seus filhos. Seu irmão mal conseguia conter suas lágrimas, porque, como ele disse mais tarde, pensou ter perdido Irving para sempre. Foi uma reunião sincera e muito esperada. E a história logo foi coberta pela mídia local.
Muitas pessoas me disseram que todas as minhas tentativas de encontrar minha família seriam inúteis, porque a Indonésia é tão grande. Mas ao mesmo tempo eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu definitivamente iria encontrá-los. E agora que encontrei, ficaremos juntos para sempre. Irving disse aos repórteres, depois de encontrar sua família e a paz de espírito. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? Deixe-nos saber aqui nos comentários e não se esqueça de clicar no botão de curtir. E eu fico por aqui, te esperando até o próximo vídeo.